quarentena não funciona ou está funcionando bem demais, então a partir de agora não vai mais ser problema. Então, voltando nesse assunto da H1N1, eu lembro que o quanto mudou a gente, criança ainda, adolescente, entrando na adolescência, como a gente, os professores com álcool gel, era obrigado a entrar na sala de aula com álcool gel, tinha álcool gel e tudo mais, a gente tinha que lavar as mãos e tudo mais. E é uma coisa que eu fico me perguntando o que vai mudar depois que a gente passar nessa crise, como nós, seres humanos, vamos aprender a lidar com o nosso próximo, lidar em sociedade, o quanto também a gente vai sair meio germofóbico de toda essa crise. Mas eu tento não acompanhar muito, assim, 24 horas por dia as notícias, e já começo a pensar em coisas assim que eu não deveria estar pensando. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe me expulsou de casa umas 2 semanas porque ela não estava mais aguentando que todo dia eu vinha com uma notícia assim, olha só o que o Imperial College falou, tá vendo? Mas assim, e daí ela não quis mais saber, deu aqui em casa enlouquecendo todo mundo, porque eu já estava nessa crescente de que, vai todo mundo morrer, assim, todo mundo vai morrer, todo mundo vai, ou pelo menos todo mundo vai pegar. Então, eu fico muito angustiada, agora que estou melhorando, assim, falando com os meus colegas que também estão na mesma situação, também estão angustiados também, principalmente o pessoal dos 2 últimos semestres que, sabe, vão atrasar muitos dos planos dele, como foi falado no outro dia. Mas é uma sensação de angústia e sensação meio que de impotência, de não tem o que fazer, tem um vírus, tem um perigo invisível, o que a gente pode fazer é ficar em casa, sabe? Não tem muito o que fazer. É essa a minha sensação. Poxa, que momento complicado, né? Porque, honestamente, eu nunca vivi isso, né? E eu acredito que nenhum de vocês tenha vivido também. A gente ter que se esconder dentro de casa e, enfim, né? E ter medo de ir no supermercado por conta de um vírus, né? Eu não me lembro de ter visto isso. E, mas isso, infelizmente, ao que tudo indica, vai perdurar. Não há nenhuma perspectiva de vacina e, sobretudo, não há nenhuma perspectiva de uma vacina que seja popularizável, né? Uma coisa é inventar uma vacina, outra coisa é a gente conseguir botar ela na rede do SUS para 200 milhões de brasileiros. Outra realidade, né? Muita gente tem conseguido superar a doença, mas tem vindo gente a óbito de todas as idades. Desde o início do surgimento da doença, né, se popularizou que, enfim, criança não sofreria absolutamente nada, meia idade, uma gripezinha, uma febrezinha, e aí o pessoal de mais idade que realmente iria enfrentar momentos piores, né, por conta da fragilidade do corpo e avanço da, da idade, e as comorbidades, que acaba que o pessoal de mais idade tem, né? Respiratória, cardíaca, inflamatória, enfim. Levou, inclusive, nosso presidente a dizer que isso era apenas uma gripezinha, né? E que não teria nenhuma, isso não assustava nem a ele, não deveria assustar os brasileiros, sobretudo a ele que tem histórico de atleta, né? Então, assim, de, de posicionamento de um chefe de Estado que prejudicou e muito. Muita gente acreditou que a verdade é que se espera que um presidente tenha uma palavra que a gente possa seguir, né? A verdade é essa. E não era o caso. E, infelizmente, o que acabou acontecendo com todo mundo, e as pesquisas têm demonstrado, é que está morrendo gente de tudo quanto é idade. E que não é uma febrezinha. E que o Brasil, que tinha um clima, temperatura, que não favorecia o desenvolvimento do vírus, sobretudo nas áreas de clima muito quente, se viu que também não é nada disso, né?
porque o vírus, a temperatura ideal do vírus era entre 5 e 22 graus. Pô, mas Manaus, o estado do Amazonas como um todo, Nossa Senhora, Sergipe, Tocantins, Pará, são os lugares assim de monstruosa mortalidade e disseminação do vírus, né? A cidade do Recife, por exemplo, no estado de Pernambuco, já vão para mais de 13 mil casos e estão batendo em 1.200 mortes. Óbitos, né, gente? 1.200 óbitos. Então, a verdade é que a gente vai, sim, enfrentar isso por mais um tempo. E isso tem reflexo em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. E para a gente que está aqui falando da vida acadêmica um pouco, né? Isso tem um reflexo imediato que é aula, universidade, o dia a dia da universidade, laboratório, as práticas de campo, né? Dos nossos dois cursos, antropologia e arqueologia. Nossa, a antropologia a etnografia, como se faz etnografia numa condição dessa? E todas as questões éticas que estão aí imbricadas, né? E do ponto de vista da arqueologia, a arqueologia é uma disciplina de contato, seja no tato com os objetos, e é isso que a gente faz o tempo todo, né? Fora, em campo, ou a etnoarqueologia, que é sim fazer etnografia, né? Sobretudo participante, e trazer os dados para a gente pensar cultura material e como que as pessoas se relacionam com os objetos. Enfim, esse momento é um momento que, repito, vai perdurar, vai perdurar. A gente tem um calendário alternativo para os próximos meses, e depois temos um segundo semestre que entra 2021 e que, enfim, né, me parece que não será presencial. E eu tenho ouvido o pessoal das universidades das Ciências da Saúde de Porto Alegre, da própria Federal, né, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Viamão ali, os dois municípios, que a verdade é que ninguém pensa em voltar para o presencial esse ano. E há quem diga que não se deveria voltar para o presencial em 2021. E estão fazendo força para isso, não é só dizer, estão fazendo força para não voltar em 21. Então, gente, vocês que são discentes, como que vocês enxergam isso? Eu tenho feito reuniões, porque eu estou, enquanto coordenador pro tempore ainda, que a gente, por conta disso, não conseguiu estabelecer uma sequência de reuniões e caminho burocrático para criar o colegiado do novo curso de arqueologia, que foi inaugurado agora em março. Teve a primeira semana de aula da acolhida, na sexta-feira da acolhida já se interrompeu o calendário. Nossa, é uma situação assim, eu tenho procurado falar com eles, fazer videoconferência, escutar, né, a galera, escutar o pessoal, ouvir o que tem a dizer, o que pensam, porque é muito complicado, você se matricula e fica esperando para fazer o Enem, ou enfim, vestibular, outros caminhos de ingresso, e aí chega o teu momento de cursar, na verdade, universidade, tu entra na universidade, que é uma super definição da tua carreira, do teu futuro, e aí tudo para por um ano. Imagina, é uma coisa que a gente passa no colégio, né, o tempo inteiro no ensino fundamental e médio, fica procurando não perder ano para não perder ano de vida lá na frente. E aí quando chega na hora para tudo. E aí tu perde o ano. É uma coisa assim que deve ser uma decepção muito grande para quem está entrando. Mas tenho feito uma série de reuniões com eles, acho que a coisa tá apaziguada, eles entendem bem o que está acontecendo, embora tenha angústia. Pois é, Gustavo, eu acredito que a palavra que define perfeitamente esse momento é a frustração, porque a gente já tem toda essa problemática que você mesmo relatou, né, que a gente faz um esforço absurdo, né, para estar ingressando, vivendo uma vida acadêmica, você planeja adquirir conhecimento, conhecer pessoas e desenvolver habilidades que possam te colocar no mercado de trabalho que você almeja. E isso tudo é privado devido a um fator externo, claro. É uma pandemia. Você também tem a galera que está querendo, né, tá no ímpeto ali para poder entrar no mercado de trabalho, se formar, entrar no mercado de trabalho e se encontra nessa mesma situação. Uns querem entrar, outros querem sair. Mas eu acho que a frustração maior
é justamente o panorama que a gente vive no Brasil. Você tem um esforço, né, das ciências em estar combatendo o coronavírus, tomando medidas paliativas, né, para que esse no caso seria o isolamento social, para poder estar baixando o índice de contaminação e todo esse trabalho que tem como respaldo muito estudo e muito conhecimento da causa. Beleza, e aí de outro lado você tem um presidente, um chefe de Estado, que está lutando totalmente contra, luta totalmente contra a esse parecer. Né? Ele quer colocar a população na rua e vai usar de diversas retóricas, né? De que é uma gripezinha, de que isso é coisa de comunista, de blá blá. Poxa, já ouvi de tudo. E no final das contas a gente não consegue fazer uma, uma quarentena decente. A contaminação está aí, né? Alguns dados que agora vão ser até mesmo evitados, né? Pelo que tô percebendo aí. Há todo também um esforço em omitir as informações para nós. E aí, não sei se é em questão a capacidade técnica em estar produzindo dados numa pandemia, ou se, mas no caso não é isso, né? Enfim, então com isso, esse embate, né? Esses índices de contaminação, número de mortes aumentando, a gente tem uma perspectiva de quando vai se passar esse momento horrível na nossa vida, isso gera muita frustração. Fora que também a gente também não sabe qual vai ser o dia de amanhã, se a gente vai ser contaminado, como o nosso corpo vai reagir. Enfim, eu acho que seria basicamente isso, muita frustração e medo do que tá por ver, né? Eu tô assim, só absorvendo a conversa, porque eu também, longe de Pelotas, assim, da minha região aqui, Porto Alegre, no caso, nem aqui em Porto Alegre eu tenho um panorama geral das coisas que estão acontecendo, porque além de não, sabe, ainda bem que a gente tem o SUS, mas a gente ainda é o país com mais subnotificação e que menos testa. No mundo inteiro a gente é o que menos testa, então a gente não tem uma certeza de quantos casos são, quantas pessoas realmente estão morrendo em decorrência do Covid. Porque eu lembro que no início, logo no início da quarentena, que eu não estava aqui em Porto Alegre, eu estava em Torres, na casa dos meus compadres, né? E eram, eu não sei, deixa eu me lembrar direitinho, mas o ML tem 36 gavetas e tinham 72 corpos, extrapolando o total de gavetas que tem ML, corpos empilhados no IML, e assim, sabe, ninguém sabia por que tanta morte, mas a gente sabe por que tanta morte, né? Então, é um país assim que a gente está na pior crise dos últimos não sei quantos anos, a gente está com um governo a gente pode até tentar fugir desse assunto, mas é o governo mais despreparado que a gente podia ter, já trocou de ministro. Qual é o outro governo no mundo que troca de ministro da saúde no meio de uma crise, gente? Para mim é uma coisa assim, o Brasil é um ponto fora da curva do bom, do razoável. Isso aí, Aline, é perfeita. Então, é o tipo do assunto que gera diversas reflexões, né, sobre o nosso panorama e com certeza dá muito pano para manga. A gente poderia estar aqui discutindo por horas e horas. Só que infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso primeiro capítulo e eu gostaria de agradecer muito sua presença, Aline, a presença do Gustavo. Não só a presença, né, mas
tudo companheirismo, né? E tá trabalhando com você.